Bom, pessoal, agora vamos estar criando classes, né? Basicamente é essa palavra, uma classe pessoa, e vamos estar passando aqui para essa classe pessoa um atributo. Vamos colocar um atributo nome e vamos deixar sem preencher nada por enquanto, porque aí a gente vai estar chamando, vai estar criando o objeto. Para criar o objeto é só colocar aqui, ó, objeto nome, só para exemplificar. E no caso, pessoa. Aqui seria um objeto pessoa para ficar mais simples, né? E passa assim. Nas outras linguagens geralmente tem o new, que no Kotlin não precisa. Aqui a gente já conseguiu criar o objeto pessoa. E vamos chamar e atribuir um nome para essa pessoa. Vamos pôr aqui um João. E vamos... aqui eu não estou imprimindo, né? Vou imprimir daqui direto por aqui, ó. Imprimir esse objeto. Ok, então nós criamos uma classe no exemplo aqui pessoa, e colocamos o atributo nome, ó, as propriedades nomes. Vamos criar um método. O método nada mais é do que uma função, tá? Igual nós colocamos no outro. Vamos colocar uma função falar aqui. Lembrando que classe sempre com a primeira letra maiúscula, e os métodos pode ser minúscula, e se tivesse uma outra palavra aqui a gente colocaria aqui. E aqui a função é os mesmos esquemas da outra aula. Vamos só dar um print ln e colocar aqui falando alto. E vamos chamar esse método aqui. Agora, ó, se a gente observar, objeto pessoa.falar alto. Ele já vai exibir, ó, o falando alto antes, porque eu chamei antes, né? E já estou chamando um método, e esse método tem o print ln dentro dele. Se nós quiséssemos, vamos fazer uma outra função aqui, respirar. Um método, respirar é função, método, print ln, respirando. E aí, se nós quiséssemos chamar de dentro dessa classe uma outra função, todos métodos, tá? Todos os métodos, aí nós chamaríamos, para chamar uma função aqui de dentro, a gente tem que colocar um this, tá? This ponto, o falar alto, deixa eu ver aqui, isso, falar alto, e tem o this ponto respirar. This ponto respirar. E aqui, se nós fôssemos chamar esse método, que eu coloquei aqui todos os métodos, ó. Até tirar esse print. Ó, ele já chamou os dois métodos no automático. Então, para chamar os métodos dentro da própria classe, a gente coloca o this. Bom, se fosse para passar algum parâmetro aqui, funciona da mesma forma. Vamos colocar um nome aqui, um string, falando alto. E vamos colocar esse nome aqui. Bom, aqui só para ter um sentido, quem está falando alto? Aí o nome da pessoa, a gente passa o nome. Ó, então no método, se eu chamar aqui objeto pessoa ponto falando alto, aí tem que passar um nome de uma pessoa.
nome. Falar alto, desculpa, gente, falar alto. Aqui, chamei o método falar alto, estou passando uma string Pedro. Aí se nós viermos aqui, eu acho que é porque aqui tem que passar um parâmetro também lá. É porque ela tem uma... aqui dentro, ó, do todos os métodos, se eu fosse fazer uma chamada, eu teria que fazer a mesma coisa aqui. Vou pôr um nome aqui, para resolver esse erro. String, e aqui eu vou passar esse nome que eu recebi. E se eu chamar aqui, como eu não estou chamando, não vai mais dar o erro. Ó, quem está falando alto, que aqui está com A, né? Só para... Quem está falando alto? O nome da pessoa, Pedro. Então, aqui basicamente eu estou chamando... eu criei o objeto pessoa. Nesse objeto pessoa, eu estou chamando o método falar alto, estou passando uma string nele. E aqui embaixo, ó, se a gente olhar o falar alto, ele tem um parâmetro, um nome. E esse parâmetro já está sendo utilizado aqui dentro do println. O que estava dando erro é que aqui eu estava chamando falar alto aqui dentro desse todos os métodos, né? E eu não estava passando o parâmetro, o nome aqui dentro dele. Aí eu estou passando, até se eu fizer aqui chamar todos os métodos. Já tem até aqui, né? Vou pôr meu nome aqui, ó. Deixa eu tirar esses outros prints. Ó, ele já está passando aqui o que está acontecendo. Eu estou chamando todos os métodos, já estou passando um parâmetro aqui para dentro e já estou passando o mesmo parâmetro para dentro de outro parâmetro, ou seja, chamando um método dentro de outro. Bom, basicamente é isso para métodos e atributos, né, para definir um atributo dentro de uma classe. A classe sempre com letra maiúscula. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.